Bem, pessoal, estamos hoje aqui no dia 4 de maio de 2020. Eu vou gravar agora a aula, né, da disciplina de linguagens de programação, ok? Eu vou a partir de hoje, eu não vou usar mais o formato do Google Meet para conferências. Eu irei gravar as aulas. Desde que eu adotei o Meet, poucos alunos estiveram durante a conferência, no máximo 2 ou 3, e ninguém nunca interagiu bastante, certo? Então, como não há essa interação que seria como é que a gente diz, a vantagem do Google Meet, né? Eu acho que eu vou usar esse formato de gravação, que é um pouco mais flexível. Posso editar alguma coisinha que não tenha ficado muito boa. E quem quiser assistir depois vai estar disponível no YouTube, certo? Talvez fique até melhor, porque o pessoal não vinha acompanhando. Vou usar, como eu disse já semana passada, um formato menor, de 1 hora, né? Dê para o pessoal acompanhar. E quem tiver dúvida pode conversar comigo no Slack. Se quiser uma interação mais pessoal, a gente pode marcar um dia da semana para ter um Google Meet aí, sem nem precisa gravar, só mesmo para tirar dúvida, né? Ok? Então vamos tentar nesse formato agora, tudo bem? Nós estamos, certo? Na última aula, nós vimos os conceitos de matrizes e matrizes associativas, né? Eu quero falar com vocês hoje de registros, certo? O que seriam esses registros? E do que eles diferem em relação a matrizes, né? Olha só, gente. Um registro é, assim como a matriz, um agregado, certo? A matriz é um agregado homogêneo, certo? Todos os dados da matriz, nas linguagens estáticas e tudo mais, eram do mesmo tipo. Mas lá em Python e tal, realmente as linguagens dinâmicas tinham e Node, né, tem uma versátil, né? São mais versáteis, né, por assim dizer. Mas as linguagens estáticas como C, Java, tal, era tudo do mesmo tipo. Ok? O registro não. Ele vai ser um agregado de elementos de dados, no quais os elementos individuais eles não são identificados por índices, mas por nomes, certo? E cada elemento pode ter um tipo particular. Ok? Então cada elemento pode ter seu tipo, ok? E não referencio como primeiro elemento do registro, segundo elemento do registro, terceiro, eu não referencio por índice. Eu referencio pelo nome, ok? As duas questões de projeto essenciais que as linguagens têm que tratar é qual o formato, que a gente chama de forma sintática, das referências ao campo, ou seja, como é que eu acesso, dado um registro, um dos campos do registro, e referências elípticas são permitidas. O que é uma referência elíptica? É uma estrutura referenciar a si própria. Ok? Então, será que eu permito uma estrutura referenciar a si própria? Ok? Ele dá uns exemplos no livro de COBOL e ADA. Mas vamos, antes de ver esses exemplos, vamos dar uma olhada no exemplo em C, que é uma linguagem um pouco mais utilizada, né, do que COBOL e ADA. Certo? Professor, dá um exemplo em Python, em JavaScript. Nessa linguagem, eu acho que o uso de estrutura acaba não sendo tão importante.
Ok? E vocês vão ver, gente, que dada a orientação a objeto, algumas situações é melhor você utilizar a orientação a objeto, não há dúvida. Ok? Porque as estruturas, elas só associam elementos. A orientação a objetos, você tem elementos que são os atributos e também os métodos, né? E tem a questão de herança e tudo mais. Mas estruturas não deixam de ser importantes porque ainda são utilizadas em vários estilos de programação de baixo nível, certo? E elas são uma etapa conceitual para você poder pensar melhor sobre orientação a objeto, ok? Então, vendo aqui um exemplo de estruturas em C, olha só ali a definição, certo? Eu já usei, certo? A palavra reservada em C, typedef. Typedef está dizendo o que aqui, ó? Que todo esse tipo aqui, ó, que vai daqui até aqui, certo? Pode ser referenciado apenas pela palavra aluno, ok? Ao que é que eu defino? Eu defino o registro, que em C é a palavra struct, e nesse registro eu vou ter 3 campos. Olha só, 3 campos. Quais são os campos? Um campo é um vetor de caracteres de 20 posições, que a gente sabe que vai ser um string em C. O outro campo é um inteiro, que guarda uma matrícula. E um outro campo, float, que guarda média. Ok? Perfeito. Então, eu ao usar o typedef, coloquei aqui. Professor, como é que seria essa definição sem typedef? Seria simplesmente, digamos que você não tivesse esse primeiro caminho aqui, né? Não, primeiro vamos ver o que é que esse typedef faz. Ó. Ao definir o nome aluno como sendo representante desse tipo, certo? Eu posso usar o nome aluno para declarar as variáveis. Se eu não estivesse utilizando o typedef, eu ia ter que botar struct, toda a estrutura, aqui, e João e Maria. Para dizer que João e Maria são uma estrutura nesse estilo. Só que vamos ser sinceros, gente. Toda vez que eu fosse declarar uma variável com essa estrutura, ter que copiar toda a definição dela, ia ficar um pouco, como é que a gente diz? Poluído o código, né? Vários structs lá dizendo meu código. Então, beleza. Então, você deu essa dica que é como se fosse um apelido. Eu estou dando um apelido para todo esse tipo aqui, ó, struct. Qual o apelido? Aluno. Ok? Int main, né? Definir aluno João e Maria. Eu copio, usando essa funçãozinha do C, né? Que está no cabeçalho string. Copio João para João. Aí vem aqui, ó, o grande channel. Eu, ao acessar o campo nome de uma variável João, que é de uma estrutura de um registro aluno, eu coloco o nome da variável e ponto. Certo? Então, em C, a forma sintática das referências ao campo, ok? É o nome da variável seguido de ponto, seguido do nome do campo, ok? Então aqui eu estou copiando o valor da string João dentro do campo nome do registro João. Novamente aqui, ó, eu acesso João.matrícula, coloco uma matrícula qualquer, né, 1000. E novamente eu acesso João.nome.
média, né? E coloco um valor e ponto flutuante. João aí, um bom aluno, nota 10, né? Ok? Faço a mesma coisa para Maria. Certo? Maria, ponto nome, equivale a acessar o campo nome do registro de que Maria é variável, né? Maria.matrícula e Maria.média. Ok? Aí olha o que é que eu faço. Printf. O nome da pessoa, matrícula e média. Novamente, olha só como eu acesso. Ok? João.nome, João.matrícula e João.média. Né? Somente vamos executar isso aqui. Para ver se esses valores aqui que eu preenchi, se eles são de fato preenchidos aqui. Né? Ok? Olha só. Eu vou compilar gcc estruturas.c menos o estruturas. Deixa eu ver se compila. Perfeito, não retornou nenhum erro. E eu executo agora ponto barra estruturas. Tem um espacinho aqui. Vamos ver. Aí, João, matrícula 1000, média 10. Maria, matrícula 10.001, média 9.7. Ok? Então aqui tudo foi feito direitinho e tal. Tranquilo, concluído, né? Agora é o seguinte. Essa é a primeira forma sintática de como acessar em C. Às vezes a linguagem permite duas formas sintáticas. Como assim, professor? Nós vamos ver mais adiante que em C eu posso ter um ponteiro. Aqui eu estou definindo um ponteiro para uma estrutura do tipo aluno. E eu posso dizer que nota 10 é igual ao endereço de João. Ora, professor, eu já vi lá na disciplina de FUP, ou até mesmo brincando em C, a maneira de acessar o valor de um ponteiro é assim. Eu podia imprimir print, aluno, nota 10, né? É um string. Eu quero pegar o nome desse aluno nota 10. Eu podia fazer algo nota 10 ponto nome. Só que isso daqui se tornou muito comum você usar ponteiros, certo? Se usou muito comum, né? Então, o que os projetistas de C resolveram utilizar? Uma notação diferente. Qual é essa notação diferente? Simplesmente fazer um operador específico. Olha só, quando a variável é um ponteiro, eu uso aquele tracinho seguido mais. Certo? Então, aquilo dali automaticamente já pega o valor da variável que o ponteiro aponta e, sendo essa variável um registro, vai pegar o nome do campo. Vamos até compilar aqui fora, né? Porque é uma mudança maior. Estruturas.c menos o estruturas. Se executar, eu esqueci de botar uma nova linha, mas está aqui, ó. Aluno nota 10, João. Né? Você vê aqui, né? Eu teria que botar aqui o nota 10 nolinho para frente. Mas você nota que olha como é que a referência é, né? Entendeu? Então, há duas maneiras de você referenciar os campos de um registro na linguagem como C. Tudo bem? As referências elípticas.
certo? As referências ali, porque nesse exemplo aqui não é muito bom, não. Vamos voltar daqui a pouco. O que eu gostaria de ver fazer primeiro é o seguinte. Tá aí o aluno nota 10. Olha só o que eu vou tentar fazer. Ok? Eu vou criar um aluno Marcelo. Certo? Declarei, né? Aí eu vou fazer aqui, ó. Tudo isso aqui não foi feito pro João? Eu vou simplesmente botar Marcelo.nome, Marcelo.matrícula, Marcelo.média. Tá vendo aí, ó? Em teoria, eu estou criando uma variável que tem os mesmos valores, né? Eu simplesmente copiei as declarações. Aí eu faço a pergunta, gente. If João igual a Marcelo, else. Olha o que é que eu faço. Vou fazer aqui o printf. Vou botar por extenso, né? João igual a Marcelo. Ok. Caso contrário, João diferente de Marcelo. O que é que a linguagem C vai me retornar, né? É uma coisa que nós temos aí que considerar. Porque, em teoria, os valores do campo estão iguais. Você pode achar isso aí, né? Vamos ver o que acontece? Compila. Opa! Olha aí, nem chegou a compilar. Certo? Ele reclama operandos inválidos para o operador binário igual. Você tem alunos e você tem aluno. Ele não aceitou essa comparação. Ok? Então você nota que pelo menos em C, se você quisesse fazer essa comparação, você ia ter que fazer uma funçãozinha. Compara aluno. E essa função teria que comparar campo por campo e retornar. Mas professor, não são os mesmos valores? Veja. Primeiro problema. Aqui, a estrutura, o primeiro campo é uma string. Essa string, na verdade, é um ponteiro. Quando eu declaro João aqui, certo? Esse ponteiro vai ser por região da memória. E quando eu declaro Marcelo aqui, esse ponteiro será para outra região da memória. Então, se eu for comparar os valores do ponteiro, já vai dar igual. Então, não há como fazer essa comparação automaticamente. Isso é uma decisão da linguagem C. Tem linguagens, provavelmente, COBOL, aquelas que fazem os mais extensos de como é que diz? De registro, né? Que poderia ter essa comparação, essa atribuição e tal, mas C não adotou essa abordagem, né? Será que eu... Bem, eu não pude fazer isso aqui, né? Mas eu posso fazer Marcelo... Não, peraí. Recebe João? E printf. Printf somente o nome, né? Marcelo.nome. Será que vai dar certo isso? É para imprimir João, né? Imprimir o João. Ok, então a atribuição em C, né? Tudo isso aí dá certo. Agora vocês viram que a comparação é problemática, né? Então tem que ter muito cuidado usando as estruturas, né?
Mas se você for pensar bem lá em orientação a objeto, essa comparação também compara a referência, né? Lá em Java, você tinha que, para isso dar certo, implementar um método compare to, né? Enfim, orientação a objeto nós não estamos vendo no livro dessa disciplina, ok? Mas notar que a estrutura tem essas pequenas nuances, né? Aqui foi um exemplo em C, né? No livro ele usa as linguagens mais clássicas, né? Olha só aí como é que ele define, certo? Aí para COBOL. COBOL era uma linguagem muito utilizada, né? Com a crise da pandemia, alguns sistemas antigos lá nos Estados Unidos, feitos em COBOL, que eram pouco utilizados, passaram a ser utilizados com intensidade, começou a ter a ausência de programadores COBOL, né? Não estou dizendo com isso para vocês irem atrás de um livro de COBOL para aprender, mas só estou dizendo que não deixa de ser interessante, certo? Vocês provavelmente nunca irão programar em COBOL, mas quem sabe pegar um código em COBOL e transformar para Java, para Node, para C Sharp, né? Eu diria mais Java C Sharp, que é uma linguagem mais empresarial, são linguagens mais empresarial, né? Mas olha só como é que COBOL fazia. Não deve ser nem difícil fazer essa transformação, gente. Ele cria aqui um registro, é como se fosse lá em C um struct, ó. Registro empresário, e ele permite que registro empresário tenha um registro interno. Ok? Então, um registro interno que tem first, mid e last. E além do registro interno, tem um atributo hourly rate, é como se fosse a taxa, o que o cara ganha por hora. Isso em C, como é que seria em C? Seria, eu não vou botar o type def só para ficar resumido, gente. Seria um struct, certo? Porque ó, aqui no exemplo, eu uso type def. Eu não vou usar para ficar resumido. Um struct, em que o primeiro campo da struct seria outro struct. Aí tivesse 20, char. Como é que eu defini? Char. Ele está chamando first. Eu acredito que first seja o primeiro nome, né? 20. Char. Mid, né? Que deve ser o nome do meio. 10. Né? E também um char last, que seria também tamanho 20. E seria uma struct interna, cujo nome seria empName, que seria o equivalente a nome do empregado. Né? E fora, além dessa struct, eu teria, eu acho que esse valor aqui é como se fosse um valor float, sabia? Na verdade, um decimal. Hourly rate. Mas não tem C esse tipo de decimal, então botaria um ponto flutuante. Pronto. Ok? Então, usando aquela definição C, seria mais isso aí. Aí, ó, eu poderia botar uma variável aqui, João, né? Não botar sempre não, porque aí também é demais. Certo? Aqui, gente, tanto em C quanto em COBOL, eu posso fazer isso, ó. João, que é o nome da variável, ponto, empName, ponto, last. Isso seria uma maneira de acessar isso daqui, ó, esse last daqui. Isso aqui foi a primeira resolução de escopo, que me deu que é a estrutura maior, certo? Isso aqui é a segunda resolução de escopo, que foi a estrutura aninhada, e aqui o nome do campo. Certo? Então aí, COBOL, os caras faziam esses registros aí, ó. Nome de empregado, registro de empregado, empreg. Nome do empregado,
taxa, aí podia ter endereço do empregado, certo? E até na anotação dele você nota que ficava algo bem visível, que daria até que era o sonho, né, do pessoal do COBOL, que era o gerente conseguir ler o código e entender. Ok? Então você pode usar essa estrutura de nível na maioria das linguagens que dão suporte a registro. Certo? Esses númerozinhos aqui, né, ajudavam a indicar justamente o nível em que cada um estava lá na estrutura hierárquica. Aqui em C, eu uso as chaves, o tipo de estrutura, aí fica bem mais claro. Ah, isso aqui também, gente, eu podia ter declarado antes o type def e ter nomeado aqui. Ok? Não tem problema. Certo? Isso é em COBOL. Em ADA, ok? ADA, parecido com C e C++, eu teria uma definição de tipo, a de que o tipo é um registro, né? E simplesmente vou botando os valores dos campos, né? Ok? A diferença é que como em ADA eu já meio que faria o type def. Então esse nome aqui no resto do código, né, já seria suficiente para classificar, como é que diz, as variáveis que eu fosse definir. Ok? Então, assim seria em ADA, né? São linguagens mais antigas, mas é bom a gente saber, né? Referências ao campo de registro. Lá em COBOL, você fazia nome do campo, de, off, né? Nome do registro, off. Ok? Então, como assim, professor? Vendo essa sintaxe, se eu voltasse, né, o caminho aqui, para esse, se eu quisesse referenciar esse last aqui, em COBOL eu fazia last of emp name of emp rec e of o nome da variável que eu tinha definido. Ok, então pegava usando primeiro o campo e depois as estruturas aninhadas, né? Que é diferente de C, né? Java, C e C++, né? IADA. Eu coloco aqui primeiro o nome do registro mais externo, ponto, registro mais interno, ponto. Até lá o último é que ser o nome do campo. Ok? São duas abordagens diferentes. Eu acredito que o COBOL achava que esse last na frente já viria mais explícito, né? Já ficaria mais claro do que se trata mesmo o campo. Ok? Nos outros linguagens, né? Notação do ponto, né? Ó, nome do registro 1, ponto, nome do registro 2, nome do registro 3, e assim sucessivamente. Certo? A maioria das linguagens, essa referência tem que ser completamente qualificada. Ou seja, deve incluir todos os nomes de registro. Ok? Aqui, por exemplo, quando eu acessei last, que é desse registro interno, antes eu tive que botar emp name, que é o registro intermediário, e só no final botei struct, né? Que é o tipo da variável que tem um registro maior. Então, na maioria das linguagens, eu tenho que botar esse caminho completo, né? No caso da referência elíptica, que eu tinha dito que era referência, uma estrutura referenciar a outra, né? Mas na verdade é outro significado. A referência ali que eu tinha mencionado, que eu mencionei no começo, na verdade é referência recursiva. A referência elíptica permite omitir todos os nomes de registro, desde que a referência resultante não seja ambígua no ambiente de referenciamento. Ok? Ora, se eu simplesmente aqui em C referenciasse last
sendo que não tem mais nenhuma outra variável chamada last, ele ia considerar que era last do registro. Eu acho isso muito, assim, flexível demais. Essa notação do ponto deixa mais claro, é mais confiável. Você sabe exatamente o que está fazendo. Mas algumas linguagens como COBOL, né, permitiam isso. Você dava o nome do campo, se ele conseguisse achar naquele contexto um registro que tivesse aquele nome campo, ele tornava isso aí. Se tivesse dois registros com o mesmo nome do campo, ele provavelmente daria um erro, ok? Enfim, eu acho que é uma abordagem que dá muita flexibilidade, mas os desenvolvedores de COBOL achavam que essa flexibilidade aumentava a legibilidade, que era um objetivo mais importante para os desenvolvedores de COBOL do que a confiabilidade, ok? Então, justifica-se a escolha deles aí, ok? Adiante, nós vimos que eu consigo em C fazer uma atribuição, né? Eu consegui atribuir Marcelo a João, ok? Mas você pode até voltar no vídeo. Eu não consegui fazer o que ele diz que a ADA permite, né? Ó, em C e C++ eu não consigo fazer comparações. No que eu botei o operador igual, o C, na hora de compilar, deu um problema. Avisou que aquelas estruturas não são suportadas, né, pelo operador. Certo? E COBOL ainda tem uma coisa, gente, sensacional, assim, altamente, novamente, eu não considero muito confiável, mas COBOL permite uma operação chamada move corresponde. Como assim? Vamos lembrar nosso exemplo? Eu vou fazer na notação de C, né, que eu tinha char nome 20, né? Int matrícula e float média, né? E tinha aqui, se eu quisesse, uma variável chamada João, né? Eu insisto em colocar o parênteses, mas não existe o acento, mas nas linguagens que a gente usa não tem esse acento, né? Pronto, defini uma variávelzinha com esse tipo. Eu poderia também definir uma outra struct, char. Eu não vou nem chamar de nome, eu vou chamar de, sei lá, apelido. Ou seja, o campo nome é diferente, né? Mas eu boto o mesmo tamanho. Eu boto int para ser o peso e float para ser a altura. Olha só, não tem nada a ver, né? E boto o Marcelo. Esse move corresponde do COBOL me permitiria fazer isso aqui, ó. Eu botar João recebendo de Marcelo. Aí, pô, tu vai pegar um apelido e botar em nome. Tudo bem, agora tu vai botar um peso em matrícula, né? Uma altura em média. É altamente pouco confiável. Mas lá no COBOL eles achavam isso importante, porque podia ter, sabe o quê? Um registro de um funcionário do RH e um registro de um funcionário do transporte. Tem algumas coisas diferentes, tipo campos de horário, tal. O cara do transporte pode ter uma informação que é o número da CRV, o cara do RH pode ter um número de sala, mas no que esses caras tiverem esse campo em comum, certo? Eu poderia ter aqui em Marcelo char sexo, né? Masculino ou feminino. Esse
campo aqui não seria copiado para João, porque não ia encontrar correspondente. Mas os outros seriam. Entendido? Então isso facilitava em COBOL pegar algumas coisas que, por exemplo, você tem vários registros para vários funcionários diferentes, né? O cara, por acaso, está no transporte, vai trabalhar no RH. Eu quero copiar essas informações. Eu dava um muro corresponde. E depois, os outros campos que não estavam presentes, eu copiava manualmente. Ou então ignorava, nesse caso aqui. Certo? Novamente, é uma abordagem do COBOL que facilita a legibilidade e facilidade de escrita, mas traz menos confiabilidade. Mas para COBOL, para quem estava projetando, não. Isso para nós vale a pena aí, porque vai facilitar a vida do pessoal lá da gerência. Ok? Avaliação e comparação de registros, né? Novamente, são utilizados quando os dados são heterogêneos. Ao contrário da matriz, que a gente viu que tem toda uma aritmética para pegar um elemento da matriz, ok? No registro, quando eu boto o nome da variável e o nome do campo, eu já sei mais ou menos quantas bytes eu tenho que pular para chegar lá no local exato onde está o valor que eu quero. Certo? E eu poderia, em vez do nome do campo, ter um índice dinâmico, né? Ok? Então, o acesso a elementos da matriz são muito mais lentos do que campos de um registro, porque os índices são dinâmicos, né? Índices dinâmicos podem ser usados com acessos a campos de registro. Eu poderia, em vez de ter um nome fixo, ter tipo uma chave, como é lá no dicionário. Mas isso desabilitaria a verificação de tipos e ficaria mais lento. Eu posso criar um registro, gente, com uma matriz associativa, a mesma funcionalidade, certo? Mas isso vai ficar mais lento, porque no caso da matriz associativa eu tenho que calcular o hash e indexar, né? Em C, usando o registro, isso vai ser mais rápido. Por quê? Porque olha só como é que é a implementação aí de registro, gente. Certo? Eu tenho no descritor do registro o nome do registro, né? E lá no meu exemplo eu tinha o quê? Eu tinha char nome 20. Eu tinha int. Era o quê? O int matrícula, né? E eu tinha float média, né? Então, a criar um registro disso aí para guardar esse valor de João na memória, João que tinha lá nome, matrícula, blá, o que é que eu faço? Eu ia aqui, como esse exemplo, nome do tipo char e o deslocamento. O deslocamento seriam 20 bytes. Porque é um vetor de 20 bytes, né? Então eu teria essa posição aqui na memória, né? Guardado isso aqui. Em seguida eu teria matrícula é um inteiro e apenas um deslocamento de 4 bytes, né? Esse deslocamento é um byte abaixo do outro. Aqui eu estou botando a quantidade, mas é em sequência, né? Porque o inteiro são 4 bytes. Da mesma forma, média seria float e float também 4 bytes, né? Perfeito? Então, quando eu fosse armazenar uma variável desse tipo na memória, variável João, né? O endereço de João, deixa eu botar esse comercial. Como é que esse é comercial, né? O endereço de João apontaria inicialmente
o primeiro dos 20 bytes. Certo? Então, quando eu colocasse João ponto nome, o descritor da variável registro já ia me apontar para aqui para o começo, que é onde tem os 20 bytes. Quando eu colocasse João ponto matrícula, e seria o equivalente do endereço de João mais 20 bytes, né? Que é o deslocamento de todo o vetor. E apontaria bem para cá. A mesma coisa, João ponto média, seria lá o endereço de João. Agora 24, né? Que apontaria bem para cá. Isso é fixo. Tendo o endereço inicial, só apontando. Não tem aritmética de multiplicação por linha de coluna que existia lá na matriz, né? Então o registro, para acessar os campos de um registro, é maior. Agora a questão é, a matriz ela consegue armazenar uma quantidade de dados muito maior. Ok? Já o registro não, né? Antes de ir para as uniões, vamos só dar uma olhada aqui. Teve esse exemplo aqui inicial, né? Vamos fazer o seguinte. Isso é uma cor até de estrutura de dados, mas vamos fechar aqui. Eu vou copiar estruturas .c para lista.c. Vou abrir lista.c. Deixar string. Vou apagar isso aqui tudo de novo. Não vou usar não. Né? Olha o que é que eu vou fazer, gente. Eu vou, né? Elemento. Certo? Olha o struct. Opa, elemento to não. Elemento, né? Int. Valor. Certo? E eu vou fazer isso. Ó. Elemento. Próximo. Opa, valor A não, né? Eu estou com dúvida se é essa a sintaxe mesmo. Na dúvida, compila a lista. Oh. Ele não conseguiu, né? Por que ele está reclamando aqui? Eu estou dando um typedef struct elemento e ele está dizendo que o elemento ainda não foi definido, né? Eu estou querendo mostrar para vocês como é que é uma lista encadeada. Ok? Certo? Como é que ele está fazendo isso? Como é que eu referenciaria? Porque eu quero que sejam, por exemplo, a representação dessa lista seria 5, depois apontando, sei lá, para um 7, depois apontando para um 8, depois apontando para um 9, e lá no final apontaria para null. Certo? Então eu teria uma lista encadeada. Sendo que eu quero, no mesmo elemento dessa lista, guardar o valor que essa lista armazena e o próximo elemento. E quero definir isso como estrutura. Ok? A gente viu que eu posso até deixar isso, né, como se fosse uma representação aqui, um comentário, né? Seria mais ou menos assim como seria a lista. Certo? Fui tentar compilar, ele reclama que enquanto ele está processando struct, ele não sabe o que é elemento ainda. Certo? Então como é que ele pode apontar para uma cor que ele ainda não sabe? Ok? Aí nós temos que resolver isso. Como é que eu resolvo isso, rapaz?
vamos fazer o seguinte. Eu sei que... Opa! Apaguei aqui o... Eu sei que ele não sabe o que é elemento. Mas talvez é porque ele não tenha terminado essa typedef. Eu posso fazer isso. Ó. Struct, né? Struct. Eu vou... Opa! Eu tô meio me perdendo aqui no... Struct. Eu vou dar um nome aqui a essa struct. Ok? E vou colocar aqui dentro o próximo. O que que eu estou fazendo aqui ao colocar esse registro, esse nome aqui? Eu estou permitindo que antes que eu termine a definição, eu já possa referenciar ele mesmo, né? Ó. Okay? A partir daqui, eu vou poder referenciar essa estrutura apenas como elemento. Mas dentro da definição dela, eu ainda não terminei a declaração de typedef. Então, eu não poderia simplesmente botar elemento. Então, vou dar um nome a essa estrutura, elemento, e vou colocar como extenso. Agora, eu acredito que assim vai dar certo. Vamos ver? Bom, já deu certo. Então, é uma pequena nuance. Naquele exemplo anterior, eu não tinha dado nome à estrutura, né? Porque eu já tinha dito que o nome, que a estrutura ia ser referenciada por aluno, mas nada impediria que eu tivesse colocado aqui o nome typedef struct registro aluno. Por que a gente não faz isso? Porque depois eu não vou usar nunca mais registro aluno, né? Eu vou usar o nome aluno, ok? Então, lá na minha lista, como eu quero referenciar dentro dela, eu dou nome à estrutura. E depois eu boto um apelido para ser elemento. Ok? Beleza, né? Então, se eu colocar aqui na minha inicializar aqui, né? Se eu fizer elemento A e colocar a.valor igual a 5. Tá vendo aí? Eu poderia, vocês viram que eu botei um ponteiro, certo? Eu, a princípio, não precisaria botar um ponteiro, podia deixar próximo, né? Aí eu poderia fazer elemento B e b.valor igual a 7. Primeira coisa, como é que eu vou marcar o final? A vantagem do ponteiro me permite marcar com null, certo? E segunda coisa, essa lista aqui, ela não seria dinâmica. Como assim, professor, dinâmica? Eu ia estar guardando o valor quando eu fizesse a ponto próximo igual a b. O que é que vai estar ocorrendo? Eu vou estar copiando nessa região da memória, dentro de A, o valor de B. Eu vou estar, na verdade, utilizando mais espaço da memória do que eu preciso. Ok? Mais espaço. Lá em A eu vou ter o valor de B. E outra coisa, eu fiz essa cópia, né? Se eu fizer elemento C, C seria quanto, gente? Valor igual a 8. A não vai ter lá, aí fizesse aqui B próximo igual a C. Não atualizei lá em A. Porque aqui A só foi copiado os valores que tinha nesse ponto. Eu atualizei B depois. Então essa abordagem não dá certo. Nós temos que ter uma abordagem mais dinâmica. P vai ser um ponteiro.
Eu acho que eu tenho que botar o stdlib, eu não sei se hoje em dia ele já inclui. Ok? Tá aí, stdlib. Eu, na verdade, vou criar um ponteiro para A e vou fazer A elemento malloc size of elemento. Vou alocar A dinamicamente. A não ponteiro agora, gente. A passa a ser apontada assim, né? Ó. A valor, né? Eu vou fazer a mesma coisa para B, ó. B, né? Também é um ponteiro. Só que agora eu boto B valor 7 e eu faço A próximo B. Estou apontando, como é que a gente diz? A para B, né? E C, também um ponteiro. O Vinho aqui está brigando comigo. Faço aqui a alocação de C. C passa a ser valor igual a 8. E B. Pronto. O que é que eu faço com C? Até 8 tá bem, né, gente? Não vamos continuar, não. Ok? Acho que tá bom, né? Eu também estou chamando A, B e C, mas é só para deixar mais claro. A grosso modo, eu podia chamar o malloc já em B próximo, ou em A próximo. E apontar a próximo aí. Mas eu só estou botando A, B e C para ficar mais claro, né? Ok? Eu nem sei se tem algum erro. Vamos ver se tem algum erro. Opa! 28. C próximo, né? Igual a nulo. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa na linguagem. Até agora não. Certo? E vamos ver o seguinte. While. Eu vou botar agora elemento. Ponteiro qualquer. Esse elemento ponteiro qualquer vai apontar para A. While ptr diferente de nulo. Ok. 1, 2, 3. Printf. D. 2 pontos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é assim mesmo. Quem é? O valor ptr. Valor. Tem lá imprimir ponto, 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 ponto. Quando for nulo, não imprime. E no final, imprime uma nova linha. Ok? Então isso é um exemplo que eu quero mostrar que o registro ele está referenciando, gente, a si mesmo. Ok? Então isso dá uma possibilidade aí. Vamos ver se não vai dar um segmentation fault, né? Opa! Um monte de 5, professor. Já sei o que foi que eu errei. Ó. Eu botei só imprimir, mas no final eu tenho que apontar PTR. Quem quer ser PTR? PTR tem que seguir a lista, né? Então PTR passa a ser o próximo PTR. Ok? Vamos lá agora. Pronto. Né? Ele vai imprimindo aí a lista encadeada. Certo? Grosso modo. Certo? Você deveria desalocar a lista, né? Porque eu usei malloc. Tem como eu desalocar
eu vou botar igual a temp ptr, ptr e free temp. Perfeito? Só para ficar uma listazinha mais, como é que a gente pode dizer, correta em termos. Opa! Eu quis fazer com source Python, né? Elemento temp. Tem que ser temp, tem que ter algum tipo, né, gente? Agora. Pronto. Executou do mesmo jeito. E, em teoria, liberou a memória, né? Poderia liberar no laço superior. Então, gente, isso aqui é só um exemplo para mostrar que eu posso nomear o registro, referenciar ele internamente, certo? E depois o elemento. Agora, pessoal, essa lista só guarda valores inteiros. Como é que eu poderia guardar mais de um tipo de valor? Você poderia, professor, criar um struct dentro de um struct. Como assim? Poderia fazer struct. Não vou nem botar o nome. Eu vou colocar, eu não vou botar o nome porque eu não referencio o nome dela, né? Eu vou botar int valor inteiro. E int valor 20 não, né? Float valor real. Certo? E o nome disso aqui é que eu chamaria valor. Tudo bem? Comentaria aqui valor. Vai ter um campo valor inteiro. Eu acho que já tem valor. A palavra inteiro em português não é palavra reservada, então eu vou botar inteiro e real. Né? Aqui eu alocaria, aí eu botaria valor, né? Ponto inteiro. Né? Porque valor agora é uma estrutura. Só que valor não é um ponteiro para uma estrutura. É o valor escalar. Ponto inteiro igual a 5. Mesma coisa. Valor ponto inteiro igual a 7. E valor ponto inteiro igual a 8. Né? E aqui na hora de imprimir, valor inteiro. Será que essa gambiarra vai dar certo aqui? Né? Deu certo. Então também posso ter uma estrutura dentro da outra. O problema desse caso aqui é que eu poderia fazer o seguinte, ó. B valor, né? Real. E ser 7.5. O problema é o seguinte, se eu for imprimir agora vai dar problema. Valor ponto inteiro de B, que é o item do meio, em teoria ele vai ficar não definido. Lembre-se, a estrutura ela aloca espaço para esses dois aqui, certo? Só que aqui eu vou ter inicializado a parte real e não vou ter inicializado o inteiro. Se eu for ver isso aqui, deu foi 0 lá. Foi como que o compilador pro padrão botou. Então fica um problema aí, né? Não tem como ser, né? Se você quiser ter um tipo de um valor, eu quero ter uma lista com valores que podem mudar, né? Não, como é que diz? Dá para fazer uma gambiarra, você poderia botar uma flag, ficar testando, né? Enfim. Mas o grosso modo é, o que eu quero mostrar com esse, quis mostrar com esse exemplo, é que a estrutura ela pode se autorreferenciar. Aqui no CX você tem que botar o struct, o nome nomear a estrutura, né? Não usar só o apelido de type-def. E também pode ter estruturas internas, né? E quando é um ponteiro, eu acesso por setinha e ponto. Ok? Então, C acaba sendo aí a linguagem que mais utiliza ainda, né? As outras linguagens partir por orientação a objeto, mas
Então, o que tem que ver de estrutura, a gente viu. E lembrar que essa é a representação em memória dela. Tudo bem? Então, a gente para por hoje aí nas estruturas. E amanhã eu mando para vocês aí o vídeo sobre uniões e possivelmente, talvez mostrar um pouco de estruturas em outra linguagem. E as uniões e a questão dos ponteiros, né? Ponteiros e verificação do tipo. Ok? Então até agora a gente já viu. A gente está avançando, a gente já está vendo os tipos estruturados, né? Já viu matriz, já viu várias coisas do tipo. Ok? Então, no próximo vídeo, vamos continuar com as uniões. E prosseguindo aí no capítulo 6, que é um capítulo bem extenso. Mas logo a gente está finalizando aí. Ok, gente? Então até o próximo vídeo aí, viu?